Muito bem, são 11 horas da manhã, 14 minutos pelo horário de Brasília. Veja só, o aquecimento global tem apresentado um desafio e tanto aos produtores de leite. Manter bons desempenhos dos animais, mesmo em períodos mais quentes. Por isso, a adoção de sistemas de ventilação e também de resfriamento eficientes surgem como estratégia importante no planejamento da produção. Vamos entender melhor sobre esse assunto na minha conversa de agora ao vivo com o professor da Universidade Federal de Lavras, Flávio Damasceno. O professor já está conectado aqui com a gente, dividindo tela. Professor, seja bem-vindo com a gente. Um bom dia, primeiramente, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Professor, vamos lá, ajuda a gente a entender por que o conforto térmico é tão determinante, tão importante, né, e determinante para o desempenho produtivo e também reprodutivo, né, das vacas leiteiras. Bom, se a gente for imaginar, nós estamos num país onde a grande parte da sua área ele está localizada numa região onde temperaturas são maiores no planeta. Então, hoje, para pensar em produzir leite, principalmente utilizando vacas com genéticas de origem europeias, é um desafio muito grande para o produtor. Então, é muito importante que os animais estejam numa situação onde a temperatura, a umidade relativa esteja num nível onde os animais consigam expressar de forma mais eficiente sua produção, né, evite problemas reprodutivos. Então, quando a gente observa animais em situações de estresse térmico, por exemplo, há uma redução muito grande, principalmente na produção de leite. Esses animais também há uma grande deficiência na reprodutivo, onde observo bastante também o grande número de animais, de bezerros mortos ao nascer. Então, por isso que é importante que o produtor ele pense, né, e também o técnico, em dispositivo para reduzir as condições térmicas dentro da instalação. E a ventilação e o resfriamento é um desses dispositivos. Bem, e hoje quais são os principais sistemas de ventilação, de resfriamento usados nas fazendas leiteiras aqui no Brasil, professor? Bom, alguns produtores utilizam a ventilação natural e uma grande parte dos produtores utiliza a ventilação mecânica. Existem os ventiladores menores que possuem uma grande velocidade do ar, mais uma pequena vazão, que a gente chama de LVHS. Os ventiladores de teto, que a gente chama de HVLS, esses ventiladores possuem uma baixa velocidade do ar e uma grande vazão de ar. E também temos os sistemas de resfriamento, onde a gente pode molhar os materiais, por exemplo, resfriar a cobertura do galpão para garantir aí uma menor temperatura interna dentro da instalação. Podemos resfriar o ar que está dentro da instalação, esse ar que pode ser direcionado aos animais com temperatura mais baixa, aumentando assim a eficiência de troca de calor entre o animal e o ambiente. E também podemos pensar em resfriar o próprio animal, onde é o emprego de aspersores, molhando toda a pelagem do animal, onde esse processo de troca de calor da superfície corporal do animal com o ambiente, ele aumenta de forma bem eficiente. Pois é, e a gente vê que muitos produtores de fato têm buscado conhecimento, né, para poder investir no bem-estar animal, mas quando a gente fala aí em instalação de ventilação mecânica, de resfriamento, técnicas de resfriamento, isso tem um custo, né? Como o senhor avalia esse retorno econômico desse tipo de investimento? É um tipo de custo que se paga, que vale a pena ser estudado para ser aplicado aí nas fazendas? Bom, o produtor ele pode utilizar, por exemplo, a ventilação natural, que é um sistema de ventilação que é oferecido de forma gratuita pela natureza, só que para fazer um sistema de ventilação natural é necessário fazer um bom projeto da instalação, por exemplo. Então, normalmente são instalações colocadas em locais projetados dentro da fazenda. Esses locais normalmente são locais mais altos na propriedade, onde tem uma boa ventilação. E também, quando não é possível, então, fornecer essa ventilação natural, é utilizada, então, a ventilação mecânica. Então, é lógico, desde que se utilize ventiladores bem eficientes, onde há uma redução no consumo energético, isso pode
dá um retorno para o produtor de forma muito expressiva, principalmente na produção de leite. Como eu havia falado, nós estamos num país onde a temperatura normal ao longo do ano, a temperatura média, ela é acima da temperatura de conforto dos animais. Então, para garantir que esses animais estejam na condição de conforto térmico, é imprescindível a utilização de sistemas de ventilação eficientes. Então, a gente tem observado que a indústrias, principalmente empresas brasileiras, elas têm se atentado a isso, a criar sistema de ventilação onde se preza muito a eficiência energética. Então, são ventiladores que eles vão permanecer funcionando de forma diferenciada ao longo do dia. Então, períodos mais frescos, os ventiladores vão rotacionar menos. E períodos mais quentes, esses ventiladores vão rotacionar mais. É isso tudo de forma automática. E com a evolução aí dos sensores, né, dessa pecuária leiteira, dessa tecnologia de precisão, o custo de aquisição desses equipamentos baixou demais. Então, hoje o produtor ele pode estar adquirindo aí, existem diversas marcas no mercado, mas pode estar adquirindo aí um ventilador, por exemplo, em torno aí de 4 a 6 mil reais, podendo então garantir que esses animais têm uma condição de conforto térmico, auxiliando também na secagem da cama da instalação. Então, são esses fatores que vão garantir, vão auxiliar o produtor a ter uma melhor produtividade ao longo do seu ciclo. Bom, para o produtor que está nos assistindo, que ainda não tem, né, essa estrutura instalada, mas que ele está pretendendo, né, fazer esse investimento, que cuidados o senhor daria aí como dica para esse momento aí de avaliação, da instalação, da manutenção desses sistemas para garantir de fato a eficiência? Imagino que o primeiro passo de fato seja buscar conhecimento e um auxílio técnico, né? Isso. É importante que o produtor ele procure uma assistência técnica, uma pessoa que tenha um conhecimento e também que selecione, e essa assistência técnica vai auxiliá-lo a procurar o melhor ou dentre os melhores ventiladores que a gente tem no mercado. Então, existe diversas, a gente for observar, e tem mais de 20 marcas de ventiladores, e aí, às vezes o produtor ele fica um pouco confuso em qual o ventilador ele irá utilizar. Nem sempre o mais barato é o mais indicado. E também nem sempre o mais caro é o mais indicado. Então, o produtor ele tem que, primeiramente, ver a demanda energética que ele tem na fazenda para se pensar qual ventilador ele vai utilizar. Então, não adianta também comprar uma quantidade enorme de ventiladores se o transformador dele, por exemplo, do produtor, ele não vai garantir que esses ventiladores vão conseguir ser instalados. Então, o produtor ele pode comprar uma quantidade muito grande de ventiladores e, quando os ventiladores forem instalados, ele observar que o transformador dele, da propriedade, não consegue garantir, então, toda a energia para que esses ventiladores estejam funcionando. E, então, depois de selecionado o melhor modelo, de acordo com a condição energética que esse produtor possui na sua propriedade, ele vai instalar, e é lógico que tem uma altura adequada, o ângulo de inclinação adequado. Como eu havia falado, alguns modelos eles permitem uma redução energética muito eficiente, e só ao longo de um mês, por exemplo, o produtor ele vai ter uma economia energética muito grande. Só um exemplo, por exemplo, se um produtor ele instalar um ventilador que não tenha esses sistemas de baixa demanda energética, ele pode ter um custo ao final depois de um mês, em torno aí de 6 a 8 mil reais por mês só de energia elétrica. E instalando os ventiladores, que a gente chama de ventiladores inteligentes, ele pode ter uma economia aí de até 50% na quantidade de energia que irá ser necessária para demandar para esses ventiladores. Além de ter uma ventilação precisa, né? Então, o animal ele vai ter uma quantidade de vento no momento certo e no período certo. Então, esses seriam os primeiros pontos. Lógico, o projeto da instalação ele também é muito importante. Então, instalações mais baixas, eles são muito difíceis para instalar os ventiladores, porque são instalações onde a distância do telhado para os animais ela é muito próxima, então isso dá um efeito, um desconforto térmico muito grande dos animais, e também a dificuldade em instalar esses ventiladores, né? As instalações são muito baixas, é uma dificuldade em instalar esses ventiladores.
Muito bem, professor. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado hoje aqui com a gente, viu? Desejar uma ótima semana. Em breve a gente volta a conversar por aqui sobre novos assuntos, com certeza. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu. Agora são 11